nós temos o amor do nosso Cristo em nós. Esse amor é maravilhoso, é imensurável e ele nos constrange. Esse é o estudo de número 1023 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito, mas é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso bondoso e amoroso Mestre Jesus te abençoe grandemente. E veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. A Bíblia nos ensina que o amor do nosso Mestre Jesus deve nos dominar, nos levar a agir sempre, mas para a glória do nome dele. Vamos ao nosso tema, constrangidos pelo amor de Cristo. Nosso texto base está em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14, que diz: porquanto o amor de Cristo nos constrange. Constrangido no senso comum significa embaraçado, envergonhado, coagido, e no nosso texto base, constrangir tem um sentido mais amplo, significa dominar, controlar, impulsionar, significa também persuadir e convencer. No nosso texto base, fala sobre o que Cristo fez por nós. Ele nos amou. 1 João capítulo 4, verso 19 diz: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Nós só conseguimos amá-lo porque ele nos amou primeiro, a ponto dele dar a sua vida por nós, dele se entregar por nós. Gálatas capítulo 2, verso 20 diz: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. O nosso Jesus, por amor, se entregou por nós. E o amor do nosso Cristo nos constrange a vivermos pela fé nele, pela fé no Filho do Deus vivo. Ele se entregou por nós e nós devemos nos entregar a ele inteiramente, porque ele se entregou por nós. Nós devemos demonstrar um amor a ele, um amor verdadeiro, porque ele é o amor maior. João capítulo 15, verso 13 diz: ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. O nosso Jesus deu a vida dele por nós, ele deu sua própria vida por nós, não porque nós somos merecedores, mas porque ele nos amou até o fim. Vamos reler nosso texto base na íntegra, 2 Coríntios capítulo 5, verso 14. Porquanto o amor de Cristo nos constrange, porque estamos plenamente convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Outra versão diz: porque o amor de Cristo nos controla, ou aleluias, pois temos certeza que se um morreu por todos, logo todos morreram. O amor de Cristo por nós é o nosso incentivo para permanecermos firmes diante das provações, das adversidades, dos sofrimentos, das oposições e das lutas. 1 Coríntios capítulo 15, verso 58, Paulo fala assim: portanto, meus amados irmãos, permanecei firmes e que absolutamente nada vos abale. Dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor, plenamente conscientes de que no Senhor todo o vosso trabalho jamais será improdutivo. Pelo amor de Cristo, nós somos impulsionados a nos dedicarmos à obra dele, ao reino dele, e ainda nós podemos ter essa certeza que teremos recompensa, porque daremos frutos para a glória dele. Nosso Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados, levando-os na cruz do Calvário. 1 Pedro capítulo 2, verso 24 diz: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados,
pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. O nosso Senhor Jesus levou os nossos pecados na cruz do Calvário, e pelas feridas dele nós fomos sarados e podemos viver para a justiça pelo sacrifício do nosso Jesus Cristo lá na cruz do madeiro. Nós recebemos graça, misericórdia, nós recebemos poder para morrermos para o pecado. Romanos capítulo 6, verso 11, Paulo diz: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Será que você tem se considerado morto para o pecado? Será que o pecado tem te trazido repugnância, ou você tem tido prazer no pecado? Você vê as coisas erradas, você vê o pecado e isso não te assusta? Nós devemos nos considerar como mortos para o pecado. Ao aceitarmos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, a Bíblia nos ensina, Paulo nos ensina que nós morremos para o pecado. Colossenses capítulo 3, verso 3 diz: porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Nós devemos estar conscientes que estamos mortos para o pecado, porque nós estamos vivendo em Cristo Jesus. A nossa vida, a nossa carne, os nossos desejos carnais devem ser crucificados dia após dia, pois o pecado, ele não pode nos dominar mais, pois quem nos domina agora é o amor maravilhoso do nosso Senhor Jesus, o amor de Cristo. Ele nos constrange, ou seja, ele nos impulsiona a avançarmos, a renunciar às nossas vontades. Lucas no capítulo 9, verso 23 diz: e Jesus proclamava às multidões: se alguém deseja seguir-me, olha o que tem que fazer: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e caminhe após mim. Nós somos impulsionados pelo amor do nosso Senhor Jesus a caminharmos com Ele, a renunciarmos os nossos desejos carnais e a segui-lo. Glória a Deus. O amor de Cristo, ele nos constrange, ele tem que nos dominar e nos impulsionar a vivermos para Ele, a vivermos para a glória dele. Segundo Coríntios capítulo 5, verso 15, Paulo fala: e ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Nós somos impulsionados pelo amor do nosso Senhor e devemos deixá-lo dominar o nosso ser, dominar a nossa vida, dominar as nossas vontades. O amor de Cristo, ele nos convence, ele nos impulsiona a não vivermos de uma vida de aparência, mas sim a andarmos em comunhão verdadeira com Ele. Isaías capítulo 29, verso 13 diz: eis que assim declara o Eterno, visto que este povo se chega junto a mim apenas com palavras sem atitudes, e me honra somente com o mover dos lábios, enquanto seu coração está muito distante da minha pessoa, e a adoração que me prestam é constituída tão somente de regras e doutrinas criadas por homens. Nós devemos dia após dia nos aproximarmos do Senhor. Queremos ter intimidade com o nosso Mestre Jesus, devemos ter desejo, devemos ter vontade de vivermos em comunhão com Ele, andarmos com Ele, não por aparência para os outros verem, mas para o adorarmos, para o servirmos, para estarmos rendidos a Ele, porque assim a nossa adoração
será aceita por Ele e o agradará. O amor de Cristo, ele nos convence a amarmos a Deus acima de tudo e acima de todos, e não nos esquecermos também que nós temos que amar os nossos semelhantes. Lucas capítulo 10, verso 27 diz: e ele replicou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e com toda a tua capacidade intelectual, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor de Cristo em nós e o amor de Cristo por nós nos domina e nos convence a amar as pessoas, a amarmos ao nosso Mestre, ao nosso Deus Todo-Poderoso, verdadeiramente com todo o nosso ser. O amor de Cristo nos constrange a olharmos as pessoas como o próprio Cristo olha, com um olhar de amor, misericórdia, com um olhar de graça e de compaixão. O amor de Cristo, ele nos domina, ele nos impulsiona a querermos que ele cresça. João no capítulo 3, verso 30 diz: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Realmente, tudo que nós fizermos tem que ser para a glória dele, para que vejam o reflexo dele em nós. É ele que tem que aparecer, é a glória para ele, o louvor e a honra é para ele, porquanto que ele cresça e que nós venhamos a diminuir. O amor de Cristo nos impulsiona a amá-lo, mas também a obedecê-lo. Vamos conferir? João capítulo 14, verso 21, aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. O maravilhoso e grandioso amor do Senhor por nós nos leva a amá-lo, nos leva a vivermos para ele. O amor de Cristo nos constrange, mas também nos motiva a sermos pessoas agradecidas. Colossenses capítulo 3, verso 17 diz: e tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo o que fazemos é para agradá-lo e nós temos o privilégio de servi-lo, de servir, sabe a quem? Ao Criador do Universo, aquele que deu a vida por nós, que nos amou e nos amou até o fim, que se doou por nós e nos reconciliou com Deus Pai Todo-Poderoso. Nós temos muitos motivos para sermos gratos ao Senhor. O amor de Cristo nos constrange a vivermos em novidade de vida. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17 diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo, porque nós recebemos dele vida nova. Nós não nos apegamos mais ao passado, mas nós estamos vivendo como nova criatura. Sabe por quê? Porque tudo se fez novo. O amor de Cristo nos constrange a suportarmos os outros, a suportarmos as pessoas. Colossenses capítulo 3, verso 13 e verso 14 diz: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O amor do nosso Mestre Jesus nos constrange, porque ele foi derramado em nossos corações. Ele nos conduz, nos ajuda a suportarmos, a perdoarmos, a amarmos os nossos irmãos, a amarmos aqueles que nos ofendem, como diz o próprio Jesus, a amarmos o nosso próximo, porque o nosso Senhor, em seu glorioso amor, ele nos perdoou, ele nos aceitou, ele
nos amou. O amor do Senhor nos constrange a levarmos a palavra da cruz de Cristo a todos. Atos capítulo 1, verso 8 diz: contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e ser-me-eis, ó, minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, e é necessário falarmos e vivermos o Evangelho de Cristo, assim como Paulo viveu, assim como Paulo falou. Paulo é um dos exemplos, pois todos fomos comissionados a levarmos o Evangelho a toda criatura. Eu vou concluir este estudo dizendo que é necessário nós refletirmos dia após dia se o amor glorioso do nosso Senhor tem nos constrangido. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, comente aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Caso você ainda não esteja inscrito aqui no canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para que você se inscreva e que o nosso bondoso Mestre Jesus continue te abençoando, que o amor glorioso dele te constranja para que você possa viver em novidade de vida. Até o próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.